Boa noite a todos, eu sou o Orlando aqui da CEF e venho hoje, a essa hora, falar com vocês sobre expiação e arrependimento. Essas questões são de 990 a 1002 do Livro dos Espíritos e fazem parte desse nosso projeto de doutrinário com vídeos curtos de rápido, 10, 12 minutos no máximo. Então comecemos, meu irmão. O espírito pode arrepender-se de suas faltas tanto no estado corpóreo quanto na erraticidade, desde que ele compreenda bem a distinção entre bem e mal. Na erraticidade, quando o espírito compreende as imperfeições que o impedem de ser feliz, ele aspira insistentemente por uma nova existência. Ele praticamente fica clamando pela oportunidade da reencarnação, de modo a se purificar e resgatar esses débitos. Quando a consciência reprova e mostra uma imperfeição conduzindo ao arrependimento, e ela ocorre no estado corpóreo, maravilha, se há tempo para a reparação de suas faltas, ele corre e repara essas faltas. E quando parte para o mundo dos espíritos, ele já passa com menos débitos, um aprendizado maior. Então, ele se adianta na vida presente, quando sempre procura melhorar e se reformar. Entretanto, há homens que parecem possuírem o instinto do mal, sendo inacessíveis ao arrependimento. Ora, parecem apenas. Aqueles que assim parecem ser, renascem muitas das vezes. Renascem em situações difíceis, com grandes provas, com grandes débitos, com grandes expiações. Mas, como todos têm que avançar para atingir o alvo da perfeição, cada um ao seu tempo, segundo a sua própria vontade, vão sentir das suas escolhas. Como diz Chico Xavier, sois responsáveis, única e exclusivamente, tem todos o direito de semear o que queres, mas tens a distinta obrigação de colher os frutos daquilo que semeaste. Então, essa expiação, essas provas são inerentes àquilo que nós semeamos no passado. E não no passado necessariamente de outras reencarnações, mas no passado agora, nessa própria existência. Né? Mas há também homens perversos, que durante a vida não reconhecem de jeito nenhum as suas faltas, as quais são sempre reconhecidas após a morte do corpo, porque a morte do espírito não ocorre. Apesar de que bons espíritos trabalhem incessantemente ao nosso lado, insistentemente em favor de nos orientar e de orientar esses homens, apesar de todo o sofrimento aos quais se sujeitam, eles, mais cedo ou mais tarde, reconhecerão que haver tomado uma senda falsa e o arrependimento se manifesta através de uma dor profunda sempre, carregada de muito choro, de muito peso. Mas há espíritos que, ainda sem serem maus, são indiferentes à sua própria vida. Nada fazem para se modificar. Estão sempre na expectativa de que tudo mude do lado de fora para que eles possam usufruir. Assim, mais cedo ou mais tarde, sofrem de acordo com a situação que vivem. Por quê? Percebem que deixaram de fazer. E na medida que deixaram de fazer, não é pelo fato de terem não feito o mal, mas deixaram de fazer o bem. Então, eles também precisam e sentem essa necessidade de reparar isso muito rapidamente. Quando desencarnados e reconhecem isso, clamam insistentemente por uma nova reencarnação, por uma nova oportunidade. Agora, o fato é que muitos deles se põem nessa situação de expectativa, porque na verdade têm medo muito grande de se entenderem, de mergulharem dentro de si e encontrarem os defeitos que julgavam não ter. Essa é uma tarefa muito difícil. E como está lá inscrito no pé da esfinge, aquela figura, aquela estátua egípcia no deserto de Gizé, que diz: decifra-me ou te devoro. O rosto é humano, mas o corpo é o leão. E o leão não está do lado de fora, o leão está aqui dentro da gente. E a gente alimenta o leão ou mata ele de fome.
Há aqueles ainda que agravam suas más inclinações, meus irmãos, prolongando esse seu estado de inferioridade, praticando o mal, como espíritos desencarnados praticam o mal, tentando desviar os homens do bom caminho. Esses têm um arrependimento tardio, sofrido, doído, e muitas das vezes solicitam nos seus processos de reencarnações situações muito penosas, difíceis, que a gente não consegue entender. Mas aquele que, impulsionado ainda pelo orgulho, se revolta contra Deus e persiste nos seus erros, exagerando-os ainda mais, tornam-se espíritos extremamente infelizes. E muitas das vezes nós fazemos preces para esses espíritos que eram amigos nossos e desencarnaram, eram parentes nossos que desencarnaram, mas elas não conseguem chegar a eles. Está o bloqueio que eles têm em função dessa sua maneira de ser, de pensar. A hora que o arrependimento sincero ocorre, chegam sob a forma de ajuda, de resgate, mas depende exclusivamente de quem? Deles. E olha, amigo, há aqueles que dizem, olha, na erraticidade, você vai sofrer lá, mas o que se sofre lá não é expiação. A expiação acontece aqui. A expiação é o resgate que nós fazemos aqui. São as provas que nós temos que passar aqui como espíritos vestidos em carne. Agora, tem aqueles que dizem que o arrependimento sincero, né, na hora da morte é suficiente para ter as suas faltas perdoadas e extintas. Não é verdade. Tudo aquilo que eu fiz de errado, tudo aquilo que eu deixei de fazer e que deveria ter feito, eu tenho que resgatar isso. Eu tenho que apagar esse débito. Não de imediato e não na maneira como os bancos cobram os nossos débitos, mas na nossa capacidade, na nossa possibilidade. Sempre haverá uma permissão do divino, através da reencarnação, para que a gente se arrependa e faça o que deveria fazer. Faça corretamente, sejamos bons. Então, o perdão de Deus não é o esquecimento das nossas faltas, mas a chance que Ele nos dá de refazer de novo. Não haveria mérito nenhum naquele que, desde o início da sua reencarnação, procurou trabalhar no bem e na sua evolução. Para aquele que nada fez, na hora da morte se arrepende e fica no mesmo estado, não há justiça. Então, meus irmãos, vamos fazer a nossa parte. Agora, o quanto há tempo. Boa noite a todos. Até breve.